E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Ficar com saudade, choraram muito, tô brincando. Hoje você já deve ter observado aí, tô de guarda-chuva, né? Tá chovendo um cadinho aqui. É, eu vou falar um pouquinho sobre conjunto de números, tá? Quais são esses conjuntos de números que existem? Como é que a gente define cada um deles, né? Existem 6 no total. Bom, pelo menos que eu conheço, né? São os números naturais. O que são os números naturais? São aqueles números, como o próprio nome diz, ele é natural. É aquele número que a criança pequenininha lá começa a contar. Eu tenho um lápis, eu tenho 2 lápis. É aquilo que a gente vai contar, o que a gente vê, o que a gente está vendo ali. Ó. Eu tô vendo 2, 3, 4 carros. Entendeu? Esse é o conjunto dos números naturais. Vai de 0 até infinito, certo? São números sem vírgula, tá? Depois a gente tem um conjunto um pouquinho maior que engloba também os conjuntos dos números naturais, que são o conjunto dos números inteiros. O que são os números inteiros? São todos os números sem vírgula, tá? Eles têm números positivos e negativos. Os inteiros não negativos é o conjunto dos números naturais. E os inteiros negativos é o -1, -2, -3. Beleza? Tá fácil até aí? Então vamos para o próximo conjunto. É o conjunto dos números racionais. É isso mesmo, racionais. Pensei que eu tinha confundido o número. O nome do conjunto. Os números racionais são todos aqueles números que a gente consegue representar ele em forma de fração. Então são números com vírgula, tá? Desde que sejam números decimais finitos, desde que seja dízima periódica, ou seja, é um número infinito, tem infinitas casas decimais, mas ela se repete. Então tem como você representar ela em forma de fração. Numa aula mais pra frente eu vou explicar como é que a gente faz isso. E também os números inteiros. Ricardo, o número inteiro não é uma fração. Depende. Você pode escrever 2 sobre 1 é uma fração. Ok? 4 sobre 2 também é uma fração. 4 meios é uma fração. É uma forma diferente de se escrever um número inteiro. Então, se tem como você escrever aquele número em forma de fração, ele é um número racional. Ok? Os números racionais, eles têm positivos e negativos. Tá? Bom, o próximo conjunto de números, ele é isolado desses daí, que é o conjunto dos números irracionais. O que é um número irracional? É aquele que tem uma quantidade de números depois da vírgula que a gente pode definir como infinitos, números depois da vírgula, tá? É um número que a gente não consegue representar ele em forma de fração, tá? Por exemplo, raiz de 2, π, raiz de 3, raiz quadrada de 5 e por aí em diante, tá? Número neperiano, tá bem? São todos esses números em que a gente representa ele por algum conjunto de números ou por alguma letra, tá? E é uma letra. Só que a gente não consegue representar ele em forma de fração. Beleza? Então, esse é o conjunto dos números irracionais.
O próximo conjunto são os números reais. Os números reais, ele é composto, né, pela união do conjunto dos números racionais mais os números irracionais. Então, a princípio, todos os números que a gente conhece, que a gente consegue representar, a princípio são reais. Bom, se vocês prestaram atenção, que agora eu já falei de 5 conjuntos, né? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Aí, mas você não falou, Ricardo, que são 6? São 6. Tem mais um. Dependendo aí, você pode aprender um pouco mais sobre ele no terceiro ano do ensino médio, senão você aprender sobre ele só lá na faculdade, que é o conjunto dos números complexos. Por que teve necessidade de criar esse conjunto de números complexos? Porque raiz quadrada de menos 1, a princípio não existe. Então foi definido que raiz quadrada de menos 1 seria representado pela letra I. Então, o conjunto dos números complexos foi um conjunto que foi criado para conseguir dar resposta às equações de segundo grau que a princípio não tinham resposta dentro dos conjuntos dos números reais. Que aí a gente deixaria de trabalhar com um número que está numa reta numérica e passaria a trabalhar com um número que está num plano cartesiano. Tá bem? Por que num plano cartesiano? Porque o número complexo, ele tem todos os números reais, mais os números que são compostos por raiz de menos 1. Como assim? Um número complexo, ele é do tipo assim, 5 mais 3i. Isso é um número complexo. Quer dizer o quê? Que ele tem 5 unidades inteiras na reta dos números reais e 3 unidades inteiras na reta dos números imaginários. Tá? Os imaginários puros, ele sempre vai ter a letra I. 3i, 5i, πi, i, raiz de 2i e por aí em diante. Tá bem? E ao quadrado é igual a menos 1. Esse aí é o número o conjunto dos números complexos. Tá, beleza? Fica aí a dica. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre cada um desses conjuntos, manda aí na descrição, curte, compartilha, que a gente faz um outro vídeo explicando melhor qualquer um desses conjuntos aí. Abração a todos. Até terça. Chora não, hein?